Você gosta de Caixa Seguridade se você acha que tá barato. Eu acho que Caixa Seguridade entra nesse pacote dessas boas empresas aí do setor de seguros. O que você acha aqui da Engie, Ricardo? A Engie eu acho que é uma empresa que ela tem bastante potencial. É uma empresa que ela não está com o dividendo tão alto, mas segundo as previsões que eu tenho visto, ela vai aumentar os dividendos dela. Tudo tava ruim pro lado da Sanepar. E mesmo assim ela continuava apresentando aumento de lucros. A Itaúsa agora acho que tá 10 ou 11 reais. Só que até outro dia tava 7 reais. Por que você não recomendou a compra em Itaúsa a 7 reais? Exato. Transmissão Paulista ou a Taesa? É muito mais perene, né? É muito tranquilo. É um reloginho que vai continuar pagando super bem. Você acha que é um ano promissor? Quais ações, assim, que você poderia citar que são boas pagadoras de dividendos, que você gosta? É importante, os dividendos eles são o que movem a bolsa de valores, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, as ações de dividendos provavelmente nesse ano, um ano de alta, né, que a gente chama do mercado de alta, né? Não são as ações de dividendos que tendem a valorizar mais, né? Tanto que agora está cada vez mais difícil ver ações que consigam pagar 2 dígitos de dividend yield, né? Poxa, até pouco tempo atrás você via um monte de empresa, principalmente as elétricas, pagando Sim. 13% ao ano, 14%. Era até fácil de achar. Hoje em dia, empresa que pague mais do que 10% de dividendo está ficando mais difícil. Até porque as ações, elas valorizaram, né? Então, o dividend yield, ele depende do preço. Então, como tudo estava muito barato o ano passado, era mais fácil conseguir o dividendo alto, né? Então, vale a pena? Continua valendo a pena investir em dividendos? Sim. Não são as ações que mais vão valorizar? Acredito que não, né? Mas aí a gente pode trazer algumas lições para cá, até pensando em dividendos para 2024. Outro dia eu vi um estudo que eu achei interessante falando de algumas apostas, algumas ideias de dividendos para 2024, baseado no lucro das empresas. Então aqui, ao invés da gente simplesmente olhar o dividendo passado, falar assim, olha, Taesa paga muito dividendo há muito tempo, BB Seguridade paga muito dividendo, um outro olhar que é o seguinte, quais empresas estão lucrativas em 2022, estiveram lucrativas em 2022, continuaram em 2023 e tendem a ficar lucrativas em 2024 também. Porque a gente precisa sempre lembrar que quando a gente investe numa ação, ela representa uma empresa. E no fim das contas, a empresa tem que ter lucro. Se a empresa tiver lucro, ela vai dividir conosco em forma de dividendos, ou ela vai reinvestir nela mesma e a ação vai valorizar. Então, no fim das contas, a gente precisa saber quais empresas que vão ser lucrativas. E aí, nesse estudo que eu li outro dia, a top 3, as 3 ações que seriam a aposta de manter a lucratividade e pagar dividendos, a primeira era a Metal Leve, que a Que Metal pagou Leve muito dividendo, né? pagou muito, Mas no ano passado fechou com altíssimos dividendos. foi quase 30% de Absurdo, dividendo em 2023, né, que a Metal Leve, é a Mali Metal Leve, né, que é Empresa alemã. uma empresa alemã de autopeças, né? Sim. É uma indústria mesmo, né? Talvez não seja aquele setor mais perene que a gente está acostumado com as ações de dividendos, mas ela paga, né? Pensar que ela vai continuar pagando 30% todos os anos, aí já E se valorizou, sei lá, 40% também. valorizou muito. Até porque ela passou por dificuldade na época da pandemia, Sim. né? 2020 foi um ano muito ruim, né? Então, muito investidor gostava muito dela até antes. Eu lembro que tinha algumas pessoas, pouca gente falava, né? Mas em 2018, 2019, mas 2020 foi um ano muito negativo, e ela não distribuiu dividendos, ela segurou caixa e ela começou a distribuir em 21, 22 e 23, né? Então ela recuperou esse ponto e dentro desse estudo que eu li, ela mostrou um crescimento no lucro, né? Então isso é importante porque se ela está em linha, está crescendo o lucro, ela já tem esse costume de pagar dividendos, né? Esse payout, né? Está dentro da estrutura da empresa, deve continuar pagando bem. Mas fica esse alerta, né? Que não é porque pagou 30% no ano que vai continuar pagando sempre. Mas ela é uma empresa que ela está lucrativa. E para completar esse top 3, o segundo lugar estava a Copasa, que é a empresa de saneamento lá de Minas. Estava dando uma olhada, até gravei um vídeo lá para o meu canal outro dia. Está super valorizada, assim, tá no topo histórico. Então, provavelmente, ela não é uma ação que tende a valorizar muito, mas está entregando bons dividendos, né? Essa aí sim, a essência de uma empresa perene, né? Saneamento básico, energia elétrica, bancos, etc. E as empresas de saneamento subiram muito, né? Subiram muito. Sanepar subiu muito, Copasa. Foi.
Sabesp tá pra, né, tem a privatização que pode rolar mas já aí, subiu. Eu acho que a Sabesp já subiu bem, né? já Não- precificou. pode ser que já esteja no preço. Mas eu acho que Copasa, por exemplo, e Sanepar já subiram muito. A Sabesp ainda acho que tem E tinha um muita gente que espaço. desdenhava do setor de É saneamento, verdade. né? E a gente sempre falava, né, Ricardo? É Eu, perene, né? você, pô, setor perene, um setor de qualidade, saneamento básico, empresas que lucram. Não tem o porquê estar naquele valuation tão baixo, né? Estavam Exato. muito baratas, né? E aí, para completar esse top 3 aqui, uma empresa bem diferente, que também vai pagar, provavelmente vai pagar bons dividendos porque está lucrativa, é a Brasil Agro, né? Então, uma empresa completamente diferente, não é de um setor perene, não é um setor tradicional pagador de dividendos, né? O setor agro. E a Brasil Agro em si, por que que ela paga muitos dividendos? É porque ela tem dentro da estrutura, do modelo de negócio dela, fazer o desenvolvimento desse terreno, da cultura, do plantio, do agronegócio. Então, ele desenvolve uma terra e aí ele vende, né? Ela vende essa terra. Então, em alguns momentos, quando acontece de desenvolver e fazer essa venda, esse desinvestimento, aí ela tem um bom lucro. E aí ela distribui em forma de dividendo. Então, olha só, então a gente está falando da mesma coisa que todo investidor gosta, que são os dividendos, mas formas muito diferentes de ganhar esse dividendo, Sim. né? Então, uma empresa, por exemplo, a Brasil Agro, é muito mais volátil esse pagamento de dividendo. Vai ter um ano que vai pagar 20%, porque deu certo, né, aquele movimento, aquele projeto, mas pode ser que no outro ano vá pagar menos, porque não teve essa previsibilidade, né, das receitas. Quando a gente fala do setor elétrico, por exemplo, Transmissão Paulista ou a Taesa, É muito mais perene, né? é muito tranquilo. É um reloginho que vai continuar pagando super bem. Não acho que vai super valorizar também, mas sim, misturando a valorização com os dividendos, são empresas super tranquilas, né? Boa. Você considera que essas 3 empresas são empresas para longo prazo, Ricardo? Olha, para longo prazo, talvez, mas eu acho que, assim, longo prazo, nesse caso, eu penso a cada 2 anos, sabe? Tá. Do jeito que eu gosto de fazer meus investimentos, assim, eu brinco que é difícil comprar, mas é mais difícil ainda vender, Sim. né? Mas mesmo assim, a cada 2 anos, pelo menos dentro da regra que eu estabeleci para mim, a cada 2 anos eu preciso reavaliar. Eu não Certo. gosto muito de comprar e fechar o olho e simplesmente segurar, né? Então, porque com 2 anos você consegue ter uma certa leitura do movimento. Então, Sim. por exemplo, olha, eu estou falando aqui, sei lá, Metal Leve, Brasil Agro, dá para prever mais ou menos como vai ser esse ano. De repente, dois, não dá para prever muita coisa, né? Então, assim, no meu jeito que eu gosto de investir, a cada 2 anos eu acho que tem que reavaliar. O pessoal perguntando aqui da Engie. O que você acha aqui da Engie, Ricardo? A Engie eu acho que é uma empresa que ela tem bastante potencial dentro do... Henrique Hidalgo fez a pergunta. Muito bem, Henrique. É uma empresa que ela não está com o dividendo tão alto, mas segundo as previsões que eu tenho visto, ela vai aumentar os dividendos dela, né? Ela também trabalha em vários setores, na distribuição, na geração, etc, um pouquinho. E então, assim, é uma empresa bem diversificada. Eu acho que vale ficar de olho nela, sim. É uma das top empresas do setor elétrico. E aí o investidor ele precisa ver quanto dinheiro que ele vai reservar para essa caixinha de empresas de utilities, né, do setor elétrico, porque são boas opções que a gente tem. Transição Paulista, Taesa, Cemig, a Copel, a Engie. Eu acho que, assim, todas trabalham muito bem e entregam aquilo que precisam. Então, o investidor ele pode fazer ali uma separação para olhar para esse lado também, mas não precisa colocar todo o dinheiro nisso. Você diria que o melhor setor da bolsa é o elétrico, Ricardo? É o mais previsível. É o mais previsível Para o e iniciante, seria o melhor setor para começar assim? eu acho que ele pode começar, com certeza. Eu acho que o setor financeiro também é muito previsível, muito estável. Eu diria que são as empresas mais seguras do país, né? As empresas do setor elétrico são as mais previsíveis. Só que, por exemplo, elas têm que vencer aqueles leilões para continuar tendo esses contratos para mais longo prazo. Então, por exemplo, às vezes uma dessas empresas ela ganha um leilão, ela tem uma concessão por 30 anos. Então, assim, durante 30 anos ela tem uma previsibilidade da receita absurda. Só que, e depois desse período? Né? Então, ela tem que continuar desempenhando bem o trabalho e ganhando leilões. E aí, obviamente, quando um mercado ele é bom para alguma empresa, vai cada vez tendo mais concorrente. Então, para todas essas grandes empresas que a gente citou, cada vez está mais difícil ganhar novos leilões, né? Porque todo mundo quer, porque é uma receita muito boa, né? Então, assim, é seguro? É tranquilo? Eu acho que sim. Então, acho que vale a pena
um olhar iniciante, acho que sim. O Jefferson tá perguntando se você gosta de Caixa Seguridade, se você acha que tá barato. Eu acho que Caixa Seguridade entra nesse pacote dessas boas empresas aí do setor de seguros, Porto Seguro, BB Seguridade. Eu não sei se está barata, mas assim, é, é um setor muito sólido, né? Então, é algo que dá para pensar assim. Eu não acompanho tanto a Caixa Seguridade, por exemplo, eu acompanho mais Porto Seguro. E uma coisa interessante que eles fizeram, eles têm vários serviços, estão em vários modelos, mas olha que bacana, né, o setor de seguros. Ele tem um recurso, né, que ele recebe das pessoas que fazem o seguro de carro, por exemplo, né, do segurado. Então, esse segurado, ele coloca um dinheiro lá, a Porto Seguro precisa guardar esse dinheiro caso haja um sinistro, caso tenha que utilizar para aquele bem que foi segurado. Então, uma dessas empresas, Porto Seguro, por exemplo, né, BB Seguridade, Caixa Seguridade também, tem muito caixa e precisa fazer esse dinheiro render, né? Precisa deixar ali uma parte daquele dinheiro em reserva de liquidez, né? Porque pode Claro. ter que resgatar a qualquer momento, mas tem uma certa fatia desse caixa que eles podem colocar em algumas opções mais de longo prazo. E olha que interessante, né? A Porto Seguro, ela colocou muito recurso em títulos do Tesouro Nacional de longo prazo, Tesouro IPCA, né? Isso ano passado, isso há 2 anos, quando as taxas do Tesouro estavam super altas. Agora eles estão ganhando muito dinheiro com marcação a mercado Puta, nesses muito. títulos. Não, os caras são fera, né, meu? É muito bom, né? Então, E aí eles repassam agora pra quem quer e ganhando um spread grande, né? tá ganhando super bem. E tudo dentro das regras do jogo, né? Ele tinha esse caixa, ele precisava alocar num investimento seguro. Foi um investimento super seguro, só que pegou num timing muito bom, né? Então, para quem não sabe, né, a marcação a mercado é isso. Você compra um título público do Tesouro Direto e se você comprar com uma taxa de juros do país, uma taxa de inflação do país, você ganha um valor pré-fixado, mais a variação do IPCA. Só que se a taxa de juros do país ela cai, você ganha mais do que você previa. Exatamente. Não, então, assim, é um jeito de você fazer um trade, digamos assim, com o ativo mais seguro da nossa economia, né? Exato. Então, é algo bacana de se pensar. A IRB, Ricardo, o que que você acha ainda dessa empresa? Ela vai conseguir se recuperar? Porque há uns anos atrás, era uma Ferrari na Bolsa de Valores. Todo mundo gostava de IRB, era uma empresa para longo prazo, uma empresa segura para se investir, de um setor perene, que é o de resseguros, né? O que que você acha do case IRB? A IRB, ela era um foguete, todo mundo ficava de olho, era aquele dia na bolsa, mas era uma fraude, né? Exato. Caiu a Ali, casa, né? exatamente, os balanços ali eram fraudados e isso pesa muito negativo para qualquer empresa, assim, é difícil ganhar essa confiança novamente, né? Então, eu acho que o setor de seguros é muito sólido, muito tranquilo. O setor de resseguros já é um pouquinho mais complexo de entender, tudo mais. Eu, particularmente, preferia ficar naquelas empresas mais tradicionais que a gente sabe que são mais sustentáveis, né? BB Seguridade, Porto Seguro, enfim, é um setor bom. Agora, IRB eu acho que é um problema, porque ela tem uma crise de credibilidade no mercado, por mais que tenha, o Barsi mesmo fale que tem Bradesco e Itaú por trás, que não vão deixar ela quebrar, tudo bem, mas quanto tempo você vai ter que esperar para, de repente, botar em ordem na casa e voltar, né? Eu não gosto desse pensamento de querer pegar uma empresa que está com um super problema e, de repente, se ela resolver tudo, aí que eu vou ganhar dinheiro. Eu prefiro ser sócio de empresas que eu confio. Eu prefiro ser sócio de empresas que, assim, eu vou dormir tranquilo e eu sei que tem muita gente lá dentro que está fazendo aquilo acontecer, né? Então, se a gente olha, é difícil a gente, como ser humano, olhar para o longo prazo, né? A gente sempre pensa no curto prazo, naquela próxima tacada que vai me trazer muito dinheiro. Só que esse pensamento ele é ruim na bolsa de valores. Agora, se você pensa em ser sócio de uma empresa, porque você gosta do serviço que ela faz, você consome aquele produto, aquele serviço, e você vira sócio, essa é a palavra. Você quer ser sócio de uma empresa que você nem frequenta, que você nem usa? Não. Então, se você tem o pensamento de sócio, aí fica fácil ganhar dinheiro no longo prazo. Exatamente. Você falou uma coisa importante, a questão do longo prazo, né, Ricardo? Porque às vezes o cara ele investe, por exemplo, Sanepar. A gente já falou de Sanepar. Eu apanhei muito no meu canal, porque eu sempre defendi o case de Sanepar. Eu falava muito, porque eu acompanhava muito de perto os Uhum. números. Então eu entrava mês a mês pra ver como é que estavam os reservatórios de água, se tava subindo, como é que tá, porque passou uma época que os reservatórios no Paraná estavam baixos. Uhum. E foi uma época péssima pra Sanepar. Por quê? Não chovia,
Os reservatórios estavam em baixa, lembrando que ela faz entrega de água, então é o produto dela que estava em falta. Ela teve que as pessoas tiveram que fazer um revezamento de água, né? A cidade ali. Então era 36 horas com água, 36 sem, bateu no lucro. Ao mesmo tempo, era época de pandemia. A Sanepar não pôde aumentar as tarifas na conta de água da população. Cara, tudo estava ruim pro lado da Sanepar. E mesmo assim, ela continuava apresentando aumento de lucros. A gente olhava o valuation do Sanepar muito baixo. E aí eu falava, cara, essa empresa tá barata. Né? Lembrando sempre que a gente não faz recomendação de compra, a gente compartilha os nossos estudos. E realmente, cara, tava com PVP lá em 0,60, sabe? Tava muito barata. O que aconteceu? Para quem teve paciência, aguardou longo prazo, poxa, a ação supervalorizou e ainda acredito que continua num preço interessante. Não, e você quer, só para complementar essa ideia, você quer ver uma outra? Eu vi esses dias a notícia que uma casa de análise de um banco, não lembro se era um banco gringo ou um bancão aqui no Brasil, recomendou comprar Itaúsa. A Itaúsa agora acho que tá 10 ou 11 reais. Só que até outro dia tava 7 reais. Por que você não recomendou a compra em Itaúsa a 7 reais? Exato. Sendo que é a mesma empresa, é tranquila, é uma empresa super papai com mamãe, assim, não tem nada de risco, né? Então, às vezes você fica esperando, o que você tá esperando, né? Para comprar uma empresa que é sólida, é tranquila e vai te trazer dinheiro para longo prazo. Você tá esperando ficar cara? Como você disse, você acompanha muito Sanepar, eu acompanho muito Itaúsa. Itaúsa parece que tem um range ali, né? Fica entre 7 reais e 13. E fica andando ali, ó. Se você pegar no 7, você vai ganhar. É muito melhor, porque o seu dividendo vai ser maior proporcionalmente. Por que você vai esperar bater os 13? Porque não, agora eu vou comprar. Agora é a mesma empresa. Eu vou entrar. Se você tá acompanhando, pô, a empresa tá na baixa, histórica, continua dando lucro, que é o que faz movimentar o preço na Bolsa de Valores. Pô, é aí que você tem que entrar. Agora é importante reforçar, Ricardo, você citou a questão do Barsi em relação à IRB, e eu admiro muito o Barsi, a Luiz, enfim, e eles têm a estratégia deles. Lembrando que o Barsi, ele tem menos de 1% da carteira dele investido em IRB. Então as pessoas têm que tomar cuidado. O que acontece? Muitas vezes a imprensa ou alguns jornais pegam a imagem de uma pessoa igual o Barsi, que claro, que é uma puta de uma referência, e exploram a imagem dele para conseguir cliques. Aí coloca lá, Barsi investe milhões em IRB. Só que o patrimônio do cara tem bilhões. É um patrimônio, assim, um investimento em IRB, para ele, se virar pó, aquilo não vai mudar a vida dele. Agora, recentemente, teve até um caso de um empresário, não sei, que parece que ouviu as declarações do Barsi falando bem de IRB, foi lá e botou não sei quantos milhões, cara. Eu não sei exatamente, mas era um valor muito alto, 10, 15 milhões de reais, e agora tá processando o Barsi, porque falou que ele disse que a IRB ia subir, ele foi lá e colocou todo o dinheiro dele. Cara, eu particularmente achei isso péssimo, assim, sabe? Porque a gente sempre deixa claro, inclusive a própria Luíse também. Cara, você é responsável pelos teus investimentos. A gente tá aqui compartilhando ideias, compartilhando estratégias. Pô, agora quem vai lá comprar é você. Não, Ninguém e tá olha... falando pra você lá comprar, né? Aí o cara vai e me processa. Não, e olha que ideia ruim, né? O cara era milionário, tinha muitos milhões, ele comprou uma ação. Uma ação, sendo que aquela na prateleira mais arriscada que tinha. O cara não diversificou, concentrou tudo ali, cara. Não, isso é um erro primário, né? E um cara que tem um patrimônio desse tamanho, ele deveria estar melhor orientado, porra. Não, Qualquer assessor de investimento, você fala pra ele, meu, não coloca tudo isso numa ação, inclusive, que passou por perrengues há pouco tempo. E muita gente falou isso, né? Como que o cara ele é tão inteligente pra fazer milhões de reais na sua empresa e perder assim, com um erro tão amador nos investimentos? Exatamente, cara, não faz sentido, né? Não.